Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Quase 3h30 da manhã eu começo a gravação deste vídeo. Infelizmente o Botafogo perdeu por 1-0 para o Flamengo e eu trago uma análise a respeito do jogo. O Botafogo não vem ganhando, isso é extremamente desgastante. Então quando perde para um rival desgasta ainda mais. Eu fico extremamente chateado e entendo também a chateação de todo torcedor alvinegro. Neste vídeo, eu falo sobre o sistema defensivo, o sistema ofensivo, responsabilidades do técnico Luiz Castro, responsabilidades dos jogadores. Antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira, peço também para que você traga novos inscritos, vamos passar dos 40 mil inscritos. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, o Botafogo entrou em campo com Gatito Fernandes no gol, Saravia na lateral direita, Adrielson e Cuesta na zaga e o Marçal na lateral esquerda. Tietê como volante, Eduardo e Lucas Fernandes como internos, Vitor Sá na ponta direita, Júnior Santos como centroavante e o Jefinho na ponta esquerda. E o Flamengo foi surpreendido pelo Botafogo no primeiro momento, porque o Botafogo ficou com a bola, tentou jogar no campo do adversário, mas não foi efetivo nas finalizações. Só que sobre a zona ofensiva eu falo daqui a pouco. Eu quero falar inicialmente sobre as dificuldades do técnico Luiz Castro em montar um sistema defensivo, já concordando muito com o que vem dizendo meu amigo Daniel Brown. Se observarmos individualmente, o Adrielson foi razoavelmente bem ontem e o Cuesta foi muito bem. O Botafogo, por exemplo, tinha um problema grave de bola descoberta, principalmente no primeiro turno. E ontem, quando o Flamengo tentou algo desse tipo, o Cuesta resolveu por um lado, o Adrielson resolveu por outro. Quando alguns jogadores da defesa tinham que pensar mais de forma individual, eles conseguiam. Só que, como sistema defensivo, o Botafogo ainda é muito frágil. E eu explico. O Flamengo, no primeiro tempo, não teve praticamente chances de gol. Na segunda etapa entrou o Pedro. E o adversário do Botafogo tinha o Gabriel Barbosa, tinha o Pedro, tinha o Everton Ribeiro em campo, com o Vidal também um pouco atrás, o Diego, jogadores de extrema qualidade. Quando num lance, aos 12 minutos da segunda etapa, o Flamengo começou a circular a bola. O Gabriel foi para o lado direito, fez uma inversão para um dos zagueiros, o Flamengo retornou com essa bola para o lado direito e o Botafogo, com as linhas mais baixas naquele momento, não conseguiu ser agressivo na marcação dentro do próprio campo. O Jefinho, com muita dificuldade naquele lance para entender em qual momento ele deveria fechar o Mateuzinho, o Marçal também ficou no meio do caminho, sem saber o que fazer. Enquanto a jogada se desenhava, o Pedro ia entrando na área sem que o Adrielson sequer olhasse para ele. O Cuesta olhando para a bola, o Vidal entrando à frente do Adrielson, o Saravia lá no segundo pau sem muita função. Cruzamento do Matheus pelo lado direito. O Pedro às costas do Adrielson, que não havia olhado para o centroavante do Flamengo. O que fez o gol, o Vidal, entrando à frente dele, sem que o Tietê ao menos sinalizasse para o Cuesta ou entrasse na área junto. E o volante rubro-negro fez 1-0 para eles. Ou seja, individualmente os jogadores até resolveram em algum momento, mas quando foi necessária uma ação coletiva, o Botafogo mais uma vez foi superado, mais uma vez falhou e tomou o gol do adversário. É claro que o treinador tem responsabilidade sobre isso. Um sistema com jogadores bons não é eficaz, não é efetivo? Quem comanda essa parte geral tem muita responsabilidade. Vamos agora para a zona ofensiva. O Botafogo precisava ter sido mais efetivo ontem, porque conseguiu o mais difícil, rodar a bola no campo adversário, principalmente no primeiro tempo. O Botafogo, na primeira etapa, finalizou 9 vezes.
O Flamengo uma e sem perigo algum. Só que eu observei no treinamento de sexta-feira, e daqui a pouco volto a falar sobre isso, que os jogadores devem caprichar mais nas finalizações. Eles, sem marcação no treino, erram bastante. O Luiz Castro chama atenção. No jogo, com marcação, a tendência é que errem também. Tivemos um bom chute do Jefinho, de fora da área, levando realmente dificuldade ao goleiro Santos. Depois uma jogada pelo lado direito do Vitor Sá, encontrando o Júnior Santos, que nem olhou para o lado, para o Eduardo, cortou o marcador e tentou chutar de biquinho, a bola bateu na defesa adversária e o Botafogo não assustou tanto o goleiro do Flamengo. Finalizações para fora, finalizações com o jogador não tão equilibrado assim. E agora entra um outro elemento que eu falei, que é importante. Na sexta-feira estive na cobertura do treino lá no CT do Glorioso. No pouco que pudemos ver com bola, o Luiz Castro estava treinando um desenvolvimento de jogo para que houvesse inversão de bola, domínio, passe, ultrapassagem pelo lado direito e esse cruzamento para trás para que alguém pudesse chegar finalizando. Em alguns momentos da primeira etapa ontem, deu para ver o Botafogo trabalhando por dentro e depois encontrando o Vitor Sá ou até mesmo o Saravia pelo lado direito em condições. Algumas vezes até do Vitor Sá ir para o 1 contra 1. Só que com a finalização não sendo boa, de nada adianta. Então você consegue evoluir numa jogada para chegar ao terço final, mas no terço final não mostra efetividade. 0-0 no primeiro tempo, 1-0 para o Flamengo na segunda etapa, já com o lance do sistema defensivo muito mal organizado do Botafogo, que falei aqui. Só que antes do gol do Flamengo, o Botafogo teve 3 oportunidades que nem entram nos melhores momentos para atacar o adversário. Na primeira, houve uma chegada muito interessante pelo lado direito. A bola chegou para o Vitor Sá limpo, quando ele poderia ter levantado a cabeça e encontrado o Jefinho ou o Júnior Santos por dentro, sozinho, à frente da meta do goleiro Santos, ali na região da intermediária. O Vitor Sá preferiu ir para o 1 contra 1, errou e o Botafogo perdeu uma jogada. Menos de um minuto depois, o Jefinho consegue recuperar uma bola no campo ofensivo. O Botafogo sai em 2 contra 2, ele poderia ter procurado o Júnior Santos, não o fez e perdeu a pelota para a defesa do Flamengo. Um minuto depois, escanteio para o Flamengo, o Marçal corta, o Jefinho consegue ganhar no rebote defensivo e o Marçal poderia ter esperado um pouquinho mais para fazer uma inversão, como ele já havia feito na primeira etapa, pegando o lado direito muito bem, mas ele preferiu dar uma paralela para o Jefinho com o Flamengo desorganizado. Mas a equipe rubro-negra conseguiu também a recomposição. Então, em 2 minutos, nós fizemos algo que não podemos fazer. O Botafogo perdeu 3 boas oportunidades para atacar, para entrar na área do Flamengo, para fazer o gol. Claro que essa última do Marçal ainda precisaria se desenvolver mais a jogada. Mas nos 2 outros lances, o Botafogo teria sim possibilidades, porque estava muito perto da área rubro-negra. Isso tem a ver com a tomada de decisão dos jogadores e também pode ter a ver com um desenvolvimento, ou seja, os jogadores também devem estar preparados para uma alternativa reativa em algum momento do jogo e devem ser orientados para isso. Eu falei para vocês que o Botafogo finalizou 9 vezes no primeiro tempo, ao fim do jogo foram 14 finalizações do Glorioso e o Botafogo finalizou 4 bolas no gol, o Flamengo 1 do gol e ganhou do Botafogo por 1-0. O Botafogo, depois do gol do Flamengo, sentiu, com o sistema falhando, com o Marçal e Cuesta não se encontrando, o Mateuzinho entrou na área e tentou uma bola ali para dentro, o Gatito cortou. Essa nem entrou como finalização lá no SofaScore, mas vamos supor que o Mateuzinho tenha finalizado. Então são 2 finalizações do Flamengo contra 4 do Botafogo no gol. O dobro ainda do nosso time. O Botafogo se assustou, como eu falei, tomou essa jogada com o Mateuzinho pelo lado direito e pouco depois o Lucas Fernandes perdeu uma bola, a bola chegou até o Pedro, que conseguiu cortar o Adrielson 2 vezes, mas chutou para fora. Foram as chances claríssimas deles, realmente. O Botafogo conseguiu
se segurar e, após a entrada do Gabriel Pires, voltar a ter a bola no campo ofensivo, pelo menos um pouco mais. Só que, mais uma vez, quando a bola chegava para os atacantes, eles finalizavam com pouquíssima qualidade. O Jefinho tentou uma tabela vindo da esquerda para dentro, pegou a bola de frente, chutou todo torto para fora, era uma boa chance. O Botafogo conseguiu uma jogadinha ali também, meio que no lado direito, meio por dentro, a bola chegou até o Júnior Santos, que nem posicionou o corpo, nem esperou a bola cair no melhor momento, chutou de qualquer jeito para fora. Então, essas finalizações devem ser melhoradas no treinamento, como eu falei aqui, para que no jogo eles consigam também, principalmente quando estiverem marcados, porque se treina mal, vai chutar mal no jogo, não adianta. Conclusão, galera, o Botafogo perdeu mais um jogo, perdeu por 1-0 para o Flamengo, e depois da análise a gente tem que pensar na tabela. Estamos agora 2 pontos acima da zona de rebaixamento. O Botafogo tem 27, o primeiro tem 25. Na próxima rodada, o Botafogo pega o Fortaleza fora de casa e é um jogo dificílimo. Eu assisti o VT do São Paulo contra o Fortaleza. O Fortaleza tinha feito 1-0 no segundo tempo. O São Paulo dominou as ações, ficou o tempo todo no campo ofensivo, mas não conseguiu fazer o gol. O Fernando Miguel agarrou muito e o Botafogo vai ter que pontuar lá no Ceará. Nós temos que fazer gol, nós temos que corrigir o sistema defensivo e temos que vencer. É muito desgastante, não pensem que é fácil chegar aqui às 3h da manhã, pensar, raciocinar e lembrar até de tudo que eu vi no jogo e vi já também, lógico, depois de ter ido ao estádio, vejo o jogo 2 vezes até para comentar com mais tranquilidade, ter estudado, visto os números, mas temos que estar aqui. E eu espero que o Botafogo pontue. Depois tem mais 2 jogos em casa contra América Mineiro e Curitiba na sequência. Vamos respirar, Botafogo. Vamos melhorar. Nós precisamos muito. Espero também que o Tiquinho Soares apareça logo, porque ele tem como contribuir, creio eu, no nosso ataque. O Glorioso volta a campo, então, no próximo domingo em Fortaleza. E o Luiz Castro tem mais uma semana para ajeitar de vez essa defesa e fazer com que esses jogadores acertem o gol, que tem 7,32 por 2,44. Abraço, galera. Saudações alvinegras. Valeu, fui.